Então, com 40 anos, um belo dia, eu fui levantado do sofá e não levantei. Né? As minhas pernas não responderam, e aí eu, né, falei, o que está acontecendo comigo? Né? Eu já não comia mais, eu tremia, né? Eu segurava os talheres tremendo, e foi um caos total. E aí eu tinha uma terapeuta, ela falou, olha, você vai ter que ficar aí agora e pensar na vida, o que você fez da tua vida para ver se você consegue sair daí. E aí que eu faço uma avaliação e vem uma frase muito legal que é nunca é tarde para você ser o que poderia ter sido. E aí eu vou buscar, em primeiro lugar, eu vou atrás do autoconhecimento para descobrir quem eu era, para descobrir, sendo quem eu era, o que eu poderia ter sido e aonde foi que eu me desviei. Muito bem, nós vamos receber Cari Melo e quero convidá-lo a acompanhar essa excelente conversa que trazemos para você. Cari Melo é o fundador da Sociedade Brasileira de Netweaving e ele tem muita experiência, muita história para compartilhar com a gente. Muito bem, hoje estamos recebendo Cari Melo, né? Cari de Carioca, radicado aqui nas terras paulistanas. O cara do Netweaving, né? O Netweaver More. Você vai ter que explicar para a gente o que é fazer Netweaving, né? Muito bom. Recebemos, então, Cari, e a palavra está com você, Cari. Fala um pouco das suas andanças, o que fez você chegar até aqui, depois nós vamos explorar mais esse seu trabalho. Bom, obrigado pelo convite, primeira coisa, né? É sempre bom ter um espaço para a gente falar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente realmente acredita, né? E eu sempre fui assim, né? A minha vida inteira, nesses 65 anos, foram vividos só de causas que realmente me trouxessem prazer, né? E, normalmente, causas que sempre me trouxessem também um certo trabalho de disseminação e de mudança do nível de consciência das pessoas, né? Então, dando uma visão rápida, eu trabalhei 27 anos em telecom, em informática, até 2005. Em 2005, eu fiz uma grande virada, porque eu descobri que não era aquilo que eu queria. Então, em 2005, eu abandono tudo e vou cuidar de pessoas, vou cuidar de gente. Então, largo. Eu era diretor de marketing de uma empresa, era sócio da Embratel num serviço de áudio e videoconferência. Largo tudo e vou me dedicar a orientar pessoas, fazer mentorias, né, fazer coach e ajudar naquilo que eu pudesse. Então, já vão nesses 17 anos aí, né, eu montei um espaço, uma clínica, que na pandemia eu fechei, e eu avancei muito no que se chama de saúde integrativa, né, que é observar o ser humano pelo lado físico, energético, emocional, mental e espiritual. E, logicamente, que dentro disso me aparece, de repente, um movimento mundial aí que já existe há 18 anos, mas que não avançou muito nos Estados Unidos, a gente está dando um gás aqui, que é o Netweaving, que, inclusive, a gente está dando uma tropicalizada nele, né? Está dando que eu vou explicar melhor para frente. Mas o fato hoje é que eu tenho uma empresa, além de eu como mentor e como coach, eu tenho a SBN, que é a Sociedade Brasileira de Netweaving, para disseminar e para fazer atividades que possam trazer a generosidade para a nossa sociedade e para todos os cantos do mundo que quiserem hoje trabalhar em colaboração e trabalhar em conjunto. É uma temática, é um veio muito importante esse da colaboração, porque cada vez mais a gente vê, né, a necessidade de estarmos conectados, né? O próprio, você que veio da área de tecnologia, né, o chamado open source, né, o software livre, ele é totalmente baseado na colaboração, assim como grandes iniciativas, sendo o Wikipedia a maior delas, né? Todo mundo quer participar, quer contribuir. Legal esse veio, essa pegada aí da colaboração. O que eu percebi na realidade é que é um pouco mais, né? Quer dizer, a gente colabora porque se descobriu
que no gene do Homo sapiens existe o DNA de colaboração. O homem de Neandertal ele não tinha esse gene. Por isso que ele não sobreviveu, porque ele não sabia, na hora de matar um animal, na hora de criarem os cães, eles tinham mais dificuldade de contribuir, colaborar um com o outro. E o Homo sapiens já vem com isso dentro do DNA. Então, nós somos, na realidade, pessoas essencialmente colaborativas. O que eu percebi é que precisava de oportunidade, precisava de esclarecimento, né, dentro dessa loucura que a gente vive da sociedade que nós mesmos criamos, uma forma de você fazer com que despertasse. Por isso que não tem que ensinar, é só despertar. O que eu aprendi nesses quase 10 anos aí trabalhando com isso é só despertar. Você dá uma chance para a pessoa, ela vai embora, né? As pessoas, inclusive, ao contrário do que a maioria acha, mas eu, particularmente dentro da minha vivência, eu acredito no ser humano e eu acho o ser humano confiável. Eu só acho ele, às vezes, o que acontece é que, às vezes, ele é muito inseguro. E, por ser inseguro, ele acaba cometendo atrocidades que não eram necessárias serem cometidas. Então, eu digo que o que existe de mal hoje na sociedade vem do medo, vem do entendimento de que eu não confio no outro porque me contaram. Mas, no momento que você quebra esse medo, o cara do outro lado... E tem uma coisa, né? Se o outro te prejudicar, é uma vez só. Na segunda, você já tirou ele. Então, por que ter medo do outro, né? Então, na realidade, a gente tem que ter... A vida é risco, né? A gente tem que se arriscar um pouquinho e, eventualmente, ter um ou outro desagravo aí, alguma outra coisa que não seja muito agradável, mas entre 100, né, a gente conseguir 80%, 90% de coisas legais, vale a pena correr o risco dos 15, né? Ah, com certeza. Eu me lembro que você chegou a contar num almoço que eu participei, do pessoal de um grupo de liderança, e você contou um pouco essa história da sua virada, do engenheiro, não que virou suco, né? Mas do engenheiro que virou um promotor social e um misto de mentor e idealizador de um campo aí que transita muito forte no terceiro setor. Me fala um pouco, assim, coloca um pouco para quem não lhe conhece, né, um pouquinho dessa sua virada. Eu já nasci meio inconformado com a forma que a sociedade trabalhava. Para mim, né, eu tenho um cérebro que chama de cérebro holográfico, eu não trabalho numa linearidade, então eu olhava aquilo e desde da escola, né, primeiro emprego, segundo emprego, eu sempre tive essa coisa de não me conformar justamente nessa coisa. Por que eu tenho que desconfiar do outro? Por que eu não posso já fazer com o outro se vai sair melhor? Eu sempre quis trabalhar com performance. Eu sempre quis trabalhar com melhoria da qualidade das coisas que a gente fazia. E fazer em grupo a gente faz melhor. E eu não entendia por que era tão difícil você criar grupos se era uma coisa, para mim, tão óbvia. Para as pessoas, não. Aí eles falaram, não, porque isso... Isso foi crescendo, Volney. Foi avançando. Com 17, com 19 anos, eu entrei na primeira empresa, na Varig, na área de computação, na área de informática, e fui avançando. Mas eu fui numa escalada de insatisfação e eu tentando me adequar aos padrões, né? Eu não conseguia me adequar aos padrões, mas tentava me adequar aos padrões. Então, isso foi dos 19 até os 30 anos. Nesse inteirinho, eu trabalhei no Unibanco, trabalhei na Alcoa, trabalhei no Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, trabalhei em várias empresas no aspecto na área de informática. Com 30 anos, eu estava na Transbrasil, na Transdados, que era a empresa de computação, e ali eu já não aguentava mais. Ali eu já estava desesperado, porque eu não conseguia mais aguentar aquele modelo de sociedade. Eu falei, então vou montar minha empresa. Então, com 30 anos, eu monto a minha empresa, achando que eu, sendo um empreendedor, eu ia tomar conta das minhas conexões, ia tomar conta das minhas relações, e com isso eu ia ficar feliz. Ao contrário, aí eu tive que lidar com corrupção, com fiscal, com legislação, com um monte de coisa. Então, dos 30 aos 38 anos, eu tive quase 10 empresas, né? Eu montava uma empresa para cada setor, treinamento, assistência técnica, né? Sempre fui muito ativo, montando as coisas, mas completamente infeliz.
Então, o que acontece é que quando eu tinha 38 anos, com mais ou menos 38 anos, eu comecei a tomar 2 Lexotan com meia garrafa de uísque por dia, que era a forma que eu tinha de viver. Eu chegava em casa, né, eu não tinha mais o que fazer, eu chegava em casa, sentava na frente da televisão, né, tomava o Lexotan, tomava o uísque, ficava lá que nem um zumbi, dormia 1h da manhã, acordava às 6h, e obviamente que não tem ninguém que aguente isso durante muito tempo. Então, com 40 anos, um belo dia eu fui levantado do sofá e não levantei. Né? As minhas pernas não responderam, e aí eu, né, falei, o que está acontecendo comigo? Né? Eu já não comia mais, eu tremia, né? Eu segurava os talheres tremendo, e foi um caos total. E aí eu tinha uma terapeuta, ela falou, olha, você vai ter que ficar aí agora e pensar na vida, o que você fez da tua vida para ver se você consegue sair daí. E aí que eu faço uma avaliação e vem uma frase muito legal que é: nunca é tarde para você ser o que poderia ter sido. E aí eu vou buscar, em primeiro lugar, eu vou atrás do autoconhecimento para descobrir quem eu era, para descobrir, sendo quem eu era, o que eu poderia ter sido e aonde foi que eu me desviei. E aí é que vem uma relação profunda, porque eu fiquei, na realidade, 1 ano no sofá, né? Eu fali, perdi tudo, né? Minha família teve um momento bastante difícil, a gente chegou até a ter dificuldade com alimentação dentro de casa, tive que mandar meus filhos para a casa dos meus pais algumas vezes, tal. Mas foi muito bom, porque ali eu tive que revisar a minha vida. E eu tive que também avaliar os valores da nossa sociedade e confrontar com os meus. Então, ali é que eu percebo que tudo aquilo que eu acreditava desde cedo, na colaboração, em confiar nas pessoas, em trabalhar em grupo, tudo aquilo que disseram que eu estava errado, eu começo a perceber que eu estava certo e que a sociedade estava errada. Porque muita gente fala assim, então você acha que você está certo, está todo mundo errado? E eu falava, tem razão, eu acho que, né, se está todo mundo errado, só eu estou certo. E aí é que eu tentei, durante esse período, mudar. Nesse momento eu volto e falo, não, a sociedade não está coerente, não está correta. Eu estou certo. E aí eu começo, com 38 anos, a fazer esse trabalho de autoconhecimento e vou até os 41. Aos 41, eu passo por todo esse processo, eu levanto do sofá, mas eu sabia fazer o quê? Eu só sabia fazer informática, telecom, marketing, né? Na verdade, eu trabalhava na área de marketing e vendas, né? E eu volto para essa área. E aí, como não sei fazer pouquinho, ainda monto uma sociedade com a Embratel, ainda vou ser diretor de marketing, mas acontece uma coisa aí bem bacana. À noite, eu comecei a atender as pessoas. Então, todo mundo que tinha ou uma tristeza, uma depressão, ou uma dúvida de trabalho, né? Dúvida de carreira, o que fazer, o que não fazer, empreendedores com dificuldade nas suas empresas, eu comecei a atender à noite de graça, porque eu vivia de telecom e tal, então eu atendia à noite de graça. Avanço, né? E quando eu estou com 48 anos, quer dizer, passo-se 7 anos, né? Detalhe importante, né? Obviamente que dos 40 aos 41 eu fali, né? Quebrei completamente, então eu adquiri muitas dívidas e com 48 eu já estava sem dívida, mas não tinha um tostão guardado, mas tinha eliminado as minhas dívidas. E aí eu me vejo lá, diretor de marketing e tal, e feliz porque eu estava atendendo à noite, mas não me dava nenhum dinheiro, me dava só prazer, né? E aí, num belo dia, lá em julho de 2005, acontece um probleminha aí na nossa sociedade e eu me desagrado e eu falo, cara, eu vou ficar doente de novo. Falei, não vou não. Pego as coisas, numa sexta-feira, dia 31 de julho de 2005, eu abandono tudo. Abandono a sociedade, abandono a diretoria de marketing, abandono tudo e digo, eu vou passar a minha vida daqui para frente ajudando as pessoas, fazendo com que esse mundo possa ser melhor, pelo menos com aquilo que eu posso oferecer. Então, na sexta-feira, eu brinco, eu era sócio de uma operadora de telecomunicações, diretor de marketing. Na segunda, eu ganhava R$ 1.500 com os atendimentos que eu fazia. Com 2 filhos já adultos, né? Quer dizer, ainda não adulto suficiente para viver sozinho, né? Mas em época de faculdade, essas coisas todas, e eu resolvo me arriscar. Então, aí eu faço a minha virada. Então, em 2005, eu abandono tudo e vou... tinha uma salinha, comecei a atender essa salinha e vim, né, desde 2005, nesses 17 anos. Aí acabei tendo uma clínica, acabei tendo um espaço holístico, né, acabei tendo várias iniciativas na área de empresas também, para tentar levar essa mensagem. Mas ninguém, nessa área empresarial, ninguém queria me escutar. Então eu falei, deixa eu continuar com as pessoas
E aí foram, né? Só para vocês terem uma ideia, eu já fiz mais de 15 mil sessões de mentoria e de coach, né? São mais de 400 pessoas que eu fiz trabalhos longos e que me deram muita satisfação, me deram o dinheiro que eu precisava, eu cresci bastante. Então, essa é a virada que eu conto para as pessoas, que a gente não tem que ter medo de ser feliz. A gente só precisa ter coragem para ser feliz. Né? Ser feliz, me pergunto, cara, o que né? Você está sempre rindo e tal. O que é para você a base para ser feliz? Eu falo, coragem. Porque a felicidade está sempre num lugar que é meio arriscado de você pegar. Então, precisa de coragem. E eu estou muito feliz e tenho recomendado um pouquinho de coragem para todo mundo que me procura com algumas queixas. Tá? Como você sabe, a gente está com o programa Disrupção de Carreira, né? Então, um outro olhar para esse, né, para a busca da felicidade está no rompimento desse mundo velho, de abandonar o jeito antigo, às vezes até que te massacra, que acaba com você, que te desumaniza. E a gente tem visto, eu tenho conversado com muitas pessoas, a gente tem trazido aqui algumas conversas muito interessantes. A sua é interessante de igual modo, no sentido de que também chegou um momento, você teve que fazer o rompimento, você teve que avançar com coragem, né? Buscando realmente a felicidade. Eu tive que escolher, né? Eu acho que é isso, né? Você, numa bifurcação, você ter a coragem de escolher o que eu quero. Quero continuar aqui infeliz, com um pouco mais de dinheiro, mas com muita infelicidade, ou eu quero ser feliz inicialmente com uma dificuldade maior, né? Porque uma coisa também que eu digo dentro da questão da disrupção é que fazer o que gosta não é necessariamente você não ter dinheiro, né? Pelo contrário, quando você faz o que você gosta, aí que realmente a prosperidade ela vem. Mas num primeiro momento, essa transição ela é difícil, porque você não vai sair de um mundo, como você mesmo disse, para um outro mundo e ficar no tudo, né? Como se nada tivesse acontecendo. Então, tem uma queda nos rendimentos, tem uma queda na própria segurança, né? Mas que vale a pena, porque justamente é a busca por essa felicidade, na desestabilidade momentânea que você acha a motivação para ir em direção à felicidade. Sim, é por aí mesmo, por aí. Muito bacana isso. E aí você fala um pouco o que hoje é a sua principal atividade que tem a ver com o netweaving, né? Isso. Então, a minha principal atividade, eu tenho uma marca Carimelo, que é palestras, workshops e o coaching, né, que não é um coaching convencional, é um coaching integral, eu vejo o ser humano como um todo, para mim não tem diferença do pessoal com o profissional, e estou mentorizando algumas empresas no aspecto de levar a inteligência espiritual para as empresas, de levar a humanização para as empresas. Então, o que eu faço hoje no Carimelo é essa mentoria e essa questão do coaching com os vários produtos embaixo, que são palestras, workshops, etc. E tal. E há 8 anos atrás, eu comecei a trabalhar naquilo que eu sempre quis, que era a questão de como trabalhar os grupos, né? Então, tinha um parceiro meu, né, o Marcelo Palhares, que tinha um grupo de network, que eles se encontravam, almoçavam, etc. e tal, e eu conheci. E ele veio fazer um trabalho comigo. E nisso eu falei, cara, o que você tem me interessa. Né? Esse grupo de network que você tem me interessa. E aí fizemos um bem bolado lá e aí nasce, se chamava Confraria Palhares, e aí nasce a Sociedade Brasileira de Network, SBN, mas com o network no final. E nós chegamos a ter 120 pessoas em almoços, o negócio está mandando super bem. Só que o que acontece? Nesse meio tempo, né, uma das pessoas que frequentava esse grupo chegou para a gente e falou o seguinte, cara, sabe que o que a gente faz aqui, a gente faz além do network, porque um ajuda o outro, se o cara está com problema na família, alguém vai lá e ajuda o cara, não sei o quê, a gente faz netweaving. Eu falei, netweaving? Né? Que é isso? Né? E aí eu fui pesquisar o entendimento do que era o netweaving.
E aí é que eu vejo que o NetWeave tinha tudo a ver com a conceituação daquilo que eu imaginava, ampliado. Por quê? O NetWeave ele diz que você tem que ajudar o outro nos negócios, fazer negócio com os outros, sem uma reciprocidade imediata. Você faz... Sem esperar, né? Sem esperar, né? Eu digo que é sem expectativas, né? Você faz porque é legal fazer, porque é bacana fazer, e você indicou, por exemplo, uma pessoa para alguém, né? Não vai esperar que o cara vai te devolver aquela indicação momentaneamente. Em algum outro momento, essa pessoa vai te indicar. Então, basicamente, o NetWeave era uma ampliação, um passo além do network, que era você realmente se preocupar em auxiliar as pessoas, independente da recíproca estar sincronizada. Pode haver uma recíproca, mas fora do sincronismo, né? em momentos diferentes. Quando eu peguei esse conceito, que é do Bob Little nos Estados Unidos, né? Ele montou isso há 18 anos atrás, escreveu alguns livros e tal, eu olhei e falei, cara, isso para mim é mais. Tanto é que a gente vai lançar agora um movimento Weaving, não NetWeaving, Weaving, que é tecelões, né? Que é justamente o entendimento de que esse conceito podia e devia ser levado para a vida como um todo. Então, por que não eu ser generoso com alguém, com meu vizinho, eu ser generoso com alguém além do meu trabalho? Por que eu não colaborar com um terceiro setor? Porque aí a gente amplia na SBN, a gente troca de Sociedade Brasileira de Network para Sociedade Brasileira de NetWeaving, mas continuando ainda com os modelos de almoços, essa coisa do network, mas o que mudou? Mudou o conteúdo. Então, nos nossos almoços, sim, as pessoas falavam das famílias, dificuldade com o filho, e falava de negócio, e falava aquilo que efetivamente estava incomodando as pessoas, ou que estava aflorando. Muitas vezes a pessoa ia lá almoçar porque estava quase explodindo. Aí um cara indicava um médico, alguma coisa nesse sentido, para mostrar que ele tinha com quem contar, ele tinha com quem tinha com quem pedir ajuda naquele momento que ele estava com dificuldade. Então, a gente vem com esse modelo até uns 5 anos atrás. Aí, eu olhei aquilo e falei, cara, não é assim. Né? Eu acho que isso precisa ser parte integrante de uma cultura, da cultura da sociedade, e não de uma cultura só de negócio. Se vai ser uma cultura da sociedade, os negócios vão estar embutidos dentro disso. E aí a gente começa a ampliar, a gente para com os almoços, né? Simplesmente tem os membros que se filiam, e eu começamos a fazer interações. E viemos fazendo tal até um ano atrás. Um ano atrás eu mudei a sociedade toda, trouxe 5 pessoas para a sociedade, abri mão de 50% e trouxemos 5 pessoas para contribuir com a gente, pessoas com perfis diferentes, jovens, inclusive. Né? Eu sou um jovem idoso, né? Mas... Né? Todos nós somos. Todos nós somos. E aí eu trago eles e a gente remodela. Então, nesse momento, a SBN está se digitalizando. Nesse interim, até o Fabinho lá, o Fábio Madia me auxiliou, deu uma consultoria, né? Quase foi sócio da gente. Teve aí uma coisa bem bacana aí de pessoas. Não, nós tivemos até efetivamente uma sociedade que acabou não avançando por vários motivos, mas todos eles bem bacanas, bem legal. E ele foi fundamental até para a gente descobrir o caminho que a gente queria levar para a SBN. Então, a gente hoje está construindo a SBN digital, né? Inicialmente digital. Então, nós estamos construindo um software que é o seguinte: de um lado, você coloca as pessoas, o que elas têm para oferecer, e do outro lado, as pessoas que querem receber. Então, por exemplo, eu tenho horas que eu posso dedicar para pessoas que estejam solitárias. A gente vai buscar do outro lado pessoas solitárias que precisem de horas. Né? Num dos matches que nós fizemos aí, o cara tinha um notebook, alguém precisava de um computador. Então, sejam produtos ou sejam serviços, vamos colocar assim, né? Esse software ele cadastra de um lado, cadastra do outro e procura, via uma inteligência artificial, ele procura fazer o encontro, fazer o match dessas duas pessoas. Né? Então, a gente está focando nisso, a gente conseguiu um parceiro aí que está desenvolvendo o software, e a gente está fazendo um protótipo
está fazendo aí um grupo de estudos para ver se... Nós fizemos, na realidade, com a intenção de descobrir o quanto as pessoas estavam dispostas a ajudar. Nós tomamos um susto danado, porque o primeiro grupo que a gente pegou, de 20 pessoas, nós falamos, uns 8 vão querer ajudar, os 20 quiseram ajudar. Então, a gente agora está partindo para um grupo maior, um grupo com 130 empreendedores, para também ver qual é essa estatística. Mas eu não tenho dúvida, Volney, que, na realidade, as pessoas querem muito auxiliar, querem muito colaborar. Elas precisam de uma oportunidade séria e consistente para que elas possam colocar isso para fora. Tá? Quer dizer, no NetWeaving, a pessoa não espera uma reciprocidade, mas existe tacitamente um sentimento de que, pô, aquele cara está contribuindo, vamos ver como que a gente pode também contribuir com ele. Quer dizer, uma forma de um escambo subjetivo, não um escambo objetivo. Você falou a palavra certa, é um escambo mesmo, né? A gente diz que é, na realidade, uma troca, mas não é uma troca dentro do conceito convencional, é a troca do escambo, que é quanto Sim. isso vale para você, é percepção de valor, né? Na realidade. É uma troca com percepção de valor. Né? É aquela coisa do copo d'água no deserto e o copo d'água na cidade. Quer dizer, então, isso para mim é importante. Então, eu quero trocar por aquilo que para você vê esse tipo de valor, e aí, ok, a gente faz a troca. Por isso que a gente diz que o NetWeaving, na realidade, é reciprocidade assíncrona. Então, a reciprocidade vai haver. Agora, não necessariamente daquela pessoa que você ajudou, naquele lugar e naquele tempo. Então, na realidade, a reciprocidade vai vir em algum outro tempo, em algum outro lugar, por alguma outra pessoa. Agora, o que a gente viu ao longo desse tempo, Volney, de melhor, é que as pessoas que oferecem, que dão, que estão contribuindo de alguma forma, nenhuma delas quer nada em troca, porque o prazer de dar, e isso tem uma base até médica, científica, né? Existe uma área do cérebro que ela não sabe o que é dar ou receber. Que quando você dá, você tem um prazer enorme, quando você quer fazer isso de coração, um prazer enorme, e aquilo te traz a química necessária para você falar, nossa, né? Imagina, você vai dar um presente para um filho, né? Você está lá, quando você dá o presente, que você vê aquele sorriso, né? Você fala, pô, né? Não tem dinheiro que pague isso. Então, a gente percebeu que até a reciprocidade ela é relativa. Tá? Porque, na realidade, o que a gente está vendo é que as pessoas não estão preocupadas, estou falando estatisticamente falando, não estão preocupadas com o retorno, a não ser que ainda seja com o negócio. Com o negócio, a gente não conseguiu quebrar. Fora dos negócios, né, é 100% que as pessoas que ajudam já ficam felizes, ficam satisfeitas, ficam saciadas só de estar ajudando. Nos negócios, a estatística é um pouco mais baixa. Vamos falar aí de 70%, né? Sempre tem aquele mais interesseiro, né? Que está indo lá, oferece depois, mas o próprio grupo acaba afastando essa pessoa, né? Porque fica muito escancarado. Tá? Mas é bem interessante esse entendimento também de que a reciprocidade é legal, é bacana, mas, por incrível que pareça, não é o que mais está motivando uma pessoa a ajudar pela segunda vez. Na primeira, ela ajuda esperando a reciprocidade. Na segunda, ela já faz dizendo, cara, esse negócio é legal pra caramba. Vamos lá que eu quero seguir em frente. Tá? Não, e tem aquela máxima que eu acho que a gente pode até adaptar para o NetWeaving, né? Que é o que é combinado não é caro. O que é combinado não fica na dívida. Eu estou combinando que eu vou ajudar sem nenhuma expectativa. Então, beleza. Então, não vai haver frustração. Estamos entendidos, né? Estamos Exato. entendidos. É isso aí mesmo. Agora, o interessante disso é o quanto a gente hoje percebe, Volney, também, dentro desse contexto da nossa sociedade do jeito que ela é, o quanto esse modelo que existe na sociedade atual, ele gera desperdício. E ele gera também um não aproveitamento de potencialidades maravilhosas que existem em cada ser humano.
Então, a gente começa a ver, quando se fala, por exemplo, de performance nas empresas, quando a gente fala de, né, de melhoria da produtividade e tal, é gritante por que não se implementam modelos como esse dentro das empresas. Agora sim, está vindo a humanização, está vindo aí a sustentabilidade. O chamado ESG, né? O ESG. Né? Então, agora a gente começa a ver, e agora a gente começa a ter eco do NetWeaving, porque aí as pessoas começam a falar, isso faz sentido. Então, por isso da gente fazer o software, justamente para você, além de interagir na sociedade, poder colocar isso dentro de uma empresa para estimular as pessoas a fazerem o bem, fazerem a coisa que é legal. Eu até digo, tem uma frase que eu digo, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que o cara faz isso? Eu falo, porque é legal ser legal. Não precisa de grandes explicações. É legal ser legal, eu me sinto bem de ser legal. Eu não conheço um ser humano que, quando ele faz uma coisa bacana, ele não fique lisonjeado consigo mesmo. Né? Fala, nossa, cara, eu ajudei. Você entendeu? Mas, Karim, mas aí é no interesse. Sim, a gente tem que fazer as coisas com interesse. O altruísmo está muito distante da gente. A gente não quer esperar esse altruísmo. Então, inicialmente, a mobilização é pela reciprocidade. Mas, num segundo momento, é pelo altruísmo, no momento que o cara vê que ele já fica feliz e atendido só em fazer um gesto de generosidade ou fazer um trabalho em colaboração. Então, eu fico voltando, fico abismado de se falar em performance, falar em melhoria de produtividade, com um modelo de politicagem, né, de guerra entre setores. E isso é insano, cara. Né? Então, eu acho que agora a nossa sociedade vai dar um salto bem grande, está dando um salto bem grande, e a gente vai, com toda essa loucura, com um patamar muito diferenciado. Eu acredito muito, eu sou muito esperançoso, um patamar muito diferenciado da forma de se gerir e de se produzir. É muito bacana isso, porque até fazendo referência ao meu programa, né, da disrupção de carreira, que realmente a pessoa, muitas vezes, ela se encontra numa situação deprimida, numa situação realmente sem horizonte, sem esperança, porque o modelo desse mundo, da competitividade, de você exigir a reciprocidade, de não fazer papel de bobo. Isso. Você tem que ser um pouco egoísta, não sei o quê. Você tem que ser muito egoísta, né? Tem que ser esperto, né? A famosa frase, né? Os bonzinhos terminam por último, né? Então, a gente precisa quebrar esse modelo, esse círculo vicioso que só leva todo mundo para o buraco, e ir para um círculo virtuoso que é calma, tem espaço, tem abundância, tem sobra, todo mundo pode usar um pouco de cada um, do outro e assim por diante. Então, isso fala muito forte, né? Tem uma coisa que as pessoas confundem. Isso tudo que eu estou falando, né, generosidade, colaboração, é soft skill, né? São as habilidades leves, as habilidades humanas. Né? A questão toda do soft skill é que ele foi muito ele foi muito pejorativo no sentido de quem se utilizava dele. Né? Ser generoso não é ser bobo, não é ser trouxa. Ser generoso é ser coerente. Ser generoso é você investir. Eu sou generoso com 1, com 2, com 3, com 4. Eu estou investindo. Tem 4 possibilidades de, em primeiro lugar, de melhorar aquilo que eu quero fazer ou de, eventualmente, receber em troca, em algum outro momento, alguma coisa que eu precise. Então, é uma questão de você semear investimentos de soft skill pela sociedade. E aí não vai faltar nada, cara. Né? Eu me lembro que logo que eu fiz a minha virada, uns 8 meses, eu sem dinheiro nenhum, eu fui roubado. Eu aluguei um data show para fazer uma palestra e eu fui roubado. Né? Né? Quando eu cheguei, o cara botou o revólver e levou. E aí eu fiquei desesperado, porque eu tinha que pagar o data show. Me lembro que era R$800 que eu tinha que pagar a multa lá para pagar.
Um amigo meu descobriu que eu tinha sido roubado, eu estava chorando, tá? Na época do Orkut ainda, né? Eu sei que 3 horas depois, ele chega para mim e fala assim, dá uma olhada na tua conta. Eu fui olhar na minha conta, tinha quase 4 mil reais. Por quê? Nossa. Ele chegou e falou assim, o Cari foi roubado, soltou no Orkut, o Cari foi roubado. Aí as pessoas falaram assim, cara, mas o trabalho que ele faz, o trabalho de ajuda... Peraí, eu vou contribuir. Cara, isso não tem preço. Quer dizer, isso naquele momento me deu a força que eu precisava para continuar ultrapassando os desafios que eu me propus no momento que eu falei, eu vou ser o exemplo de uma mudança de forma de ver, de visão de sociedade, me deu forças para mim seguir em frente, porque eu falei, é concreto, né? Não é uma coisa abstrata, foi concreto. Eu precisava de dinheiro, não pedi o dinheiro, alguém descobriu e puseram o dinheiro na minha conta. Né? Então o entendimento do ESG, o entendimento da sustentabilidade, o entendimento da humanização, da gestão humanizada, são coisas concretas. Não é que a gente agora quer ser bonzinho, é que precisa mudar. Nós não podemos mais desperdiçar. Seja resíduos, sejam coisas concretas, como também não podemos desperdiçar talentos. Não podemos desperdiçar, por isso do teu programa de disrupção, né? Tem que quebrar isso. Não é só hard, não, tem que ser soft também, cara. Verdade. Se não for soft aqui, nego, você não vai sobreviver. Porque só com os perfis hard skill, hoje todo mundo tem MBA, doutorado, e aí todo mundo fala inglês, todo mundo fala 5 línguas. Não é isso que está diferenciando as pessoas, nem as contratações, seja de empresas como prestador de serviço, ou seja de colaboradores. Não é mais isso que resolve. Então, tem muito instrumento, né, a seu alcance para usar isso que é hard, né? Que é muito forte na automação, na robotização. Então, cuidado aí, se você não tiver soft, os robôs vão te tirar o lugar. Se você não tiver soft, a vida vai virar hard para você. Vai virar hard. Ela vai virar hard. Né? Aí a gente acaba vendo um cara com uma faculdade super bem conceituada, mestrado, doutorado, desempregado. Né? Porque ele não tem o jogo de cintura, ele não tem o perfil que as empresas hoje estão buscando. Né? Eu não vou falar aqui, mas uma grande dessas big techs aí, eu estava atendendo uma pessoa que estava se candidatando para entrar nela. E o cara estava inconformado. Ele falou, Cari, eu estou há 4 semanas no período de contratação, de entrevistas. Até agora, eles não perguntaram o que eu sei fazer. Eles estão perguntando se eu sou generoso, se eu me dou bem com a minha família, se eu tenho amigos, se eu tenho uma vida social. Cara, até agora, eu com tanta coisa para mostrar, eu falei, bom, o importante agora é você entender que você tem muita coisa que mostrar no soft. No hard, exato. O hard é importante, mas o hard está no teu currículo. O hard está lá numa folha de papel. Fiz isso, sei fazer isso. Né? Então, eu digo que o hard hoje é muito simples. Por mais complexo que ele seja, ele cabe numa folha de papel, né? Ou 2 ou 3. Né? Agora, o soft não. O soft é você estar no olho e vendo se você quer fazer negócio com aquela pessoa, se você quer trabalhar com aquela pessoa e se você quer que aquela pessoa participe de grupos da qual interajam com você. Então, meu amigo, agora ou é soft ou a vida, que eu falei agora, vai ser hard para você, viu? Vai ser muito difícil mesmo. E quando você fala em cultura, em valores, né? A empresa, por exemplo, que faz um monte de entrevistas e não quer saber das competências profissionais, quer saber de valor, quer saber dos princípios, quer saber das crenças. E eu acho que aí é que entra realmente uma atuação, vamos dizer assim, paralela à acadêmica. Porque as universidades, a pessoa que está só buscando o diploma, ele pode se formar bem em competências profissionais, mas tem que tomar cuidado porque pode abrir um buraco, um vazio, exatamente naquilo que é essencial, que são
os valores, os princípios, aquilo que rege a sua vida, né? Um equilíbrio, um olhar assentado para o futuro, para a sua humanidade. E aí é bacana, porque parte do seu trabalho tem a ver com esse tipo de mentoria, de acompanhamento, né? Isso, é aí que junta o meu trabalho de mentoria, né, de coach, com a prática da SBN. Sim. Porque também, além de valores, etc. e tal, tem o quê? As habilidades soft skill. Então, é você treinar ser colaborativo, é treinar compartilhar, dividir, né? Expandir as coisas. Sim. Então, não adianta só você ter o hard, você também precisa de treinamento para poder aplicar o hard. Mas é muito mais fácil, né? Você vai fazer um estágio, né? O soft não, porque ele depende do coração. Sim. Ele não depende só da mente, ele depende de toda a capacidade humana que a gente tem para colocar aquilo a favor ou a serviço de determinada coisa. Então, aí é que entra esse processo de entender que você precisa se doar. Eu digo que o propósito da vida é servir para todo ser humano, né? Cada um vai ter o seu propósito pessoal, mas o propósito da vida é servir. Se o propósito é servir e nós somos criados em acumular, em ser egoísta, fica difícil. Então, por mais que você saiba que precisa de soft skill, você precisa ser reeducado, você precisa ser recondicionado para praticar e vivenciar o soft skill. E o hard skill está ali, não tem problema, né? Eu até faço um desenho que o hard skill está aqui e o soft skill, ele permeia, ele está lá encobrindo todo o hard skill. Hard skill é maravilhoso. Nós vamos continuar tendo que ter habilidades técnicas, etc. e tal, mas como a gente vai fazer isso é que está mudando cada vez mais e cada vez mais vai exigir das pessoas que elas sejam transparentes também, né? Fala-se de transparência, mas quem é transparente? Uma pessoa que chora, por exemplo, um diretor de uma empresa que chora na empresa, ele vai ser taxado do quê? O cara é fraco, o cara está descompensado, não tem inteligência emocional. Não, cara, o filho dele morreu. O filho do... Que é isso? Ele descobriu que a mulher dele está com câncer. E por quê? Então, quer dizer, chorar é um problema. Eu fiz um texto para a Folha de São Paulo, lá na Copa, lá atrás, que nós perdemos aqui, que eles disseram que a gente perdeu a Copa porque alguns jogadores choraram na hora do hino, né? E eu fiz um texto dizendo, é permitido chorar. E descrevi justamente o entendimento de que o burnout nada mais é, e eu pego muitas pessoas, ajudo muitas pessoas com burnout, síndrome do pânico, o burnout nada mais é do que você acumular, né, cargas emocionais, pesos, né, pressões, né, e mantendo aquela dureza. Você entendeu? E não dá, uma hora explode. Não tem jeito. Artificialismo, né? Na sua postura e na sua atitude. Enfim, é toda uma capa que não é verdadeira e que você tem que ficar sustentando. E sai cara. Não aguenta. E que o custo é muito caro para a gente. Muito caro. O custo é muito caro. E o custo é muito caro para a empresa. Quando a gente fala de empresa, para a empresa. Por quê? Porque o cara vai... Eu estou atendendo um agora, que vem de uma grande empresa química, que ele ficou 5 meses em casa. Então, sai caro para a empresa também. Não adianta querer pressionar. Dobra a meta. Não adianta isso é insano. Vamos sentar todo mundo junto, vamos ver o que é viável, né? E vamos ver o que dá para a gente fazer em conjunto. E aí, a partir desse momento, é a equipe mesmo. Eu gosto de usar um exemplo, que eu até não gosto muito de arma, mas o exemplo que eu dou é do BOP. Né? A equipe do BOP, o cara não pode ter dúvida quando ele está subindo a favela se o cara atrás vai cobrir ele. Porque se não cobrir, ele morre. Então, equipe é esse comprometimento, equipe é essa transparência. É o cara, antes de subir na favela, ele diz, olha, eu hoje não vou te cobrir porque eu estou meio instável, não vou, porque se eu vou te cobrir, vou deixar bala vir aí por trás de você. Então, a coisa fica meio... Empatia, transparência, né? São coisas que a gente precisa realmente entender que são fundamentais para a gente conseguir transformar essa sociedade violenta, egoísta, esse burnout, uma sociedade cheia de pânico, de depressão, né, numa sociedade mais saudável.
entendeu? Deixa eu perguntar para você, dar uma dica aí para a gente, trabalhar um pouco essa questão, pensando no funcionário médio, funcionário padrão, né, normal, mas que assim está com muito medo ainda, mas a água ainda não subiu nos calcanhares, ele aguenta ficar mais 1, 2, 3 anos nessa situação. Se não houver nada mais hard, como você falou, né? O que a gente pode falar para esse profissional começar a construir um caminho, mesmo que seja devagar, lento, gradual, mas um caminho para ele sair dessa situação, eventualmente dessa prisão, dessa situação de refém. Autoconhecimento. Boa. Autoconhecimento. Não tem condições, porque nessa casca que a gente cria, né, para a sociedade, para o trabalho principalmente, é uma casca padrão. As pessoas são mais ou menos iguais, né? É o diretor, é o gerente, quer dizer, é a descrição de cargo um pouquinho humanizada, que cada vez mais está sendo. O que eu digo é ter autoconhecimento. Efetivamente, o quanto você aguenta. Por exemplo, eu descobri, quando eu fiz a minha virada, que eu fiquei doente porque eu não sou um cara que aguento pressão. Entendeu? Agora, eu sou um cara que sou ambicioso, mas não sou ganancioso. Não tem aquela coisa. Se eu estou numa empresa, o cara vai dizer que eu não tenho ambição. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o autoconhecimento ele vai dizer exatamente o que é importante para a gente, o que não é importante. E esse é o início do entendimento da mudança que a gente precisa fazer para se preparar, não para uma transição de carreira, não, mas sim para uma transição de vida, para uma mudança de vida. Transição de carreira é uma coisa, mudança de vida é outra coisa. Disrupção, é mudança completa, é pensar completamente diferente. Então, a primeira coisa que tem que fazer é saber o seguinte: quem sou eu? Resgatar de dentro de você, tanto que o programa que a gente tem chama de dentro para fora. Tá. Entendeu? De dentro, porque é justamente tira de dentro e põe para fora. Né? Quem é você? Quais são os seus limites? Quais são as suas dificuldades? O que realmente é importante para você? Tudo que é soft. Tudo que é soft está ali. Ninguém vai perguntar qual faculdade que o cara fez. Não é isso que está interessando. Então, eu acho que, inicialmente, quando a pessoa está percebendo que ela está iniciando um trajeto, que eu digo que é o despertar, né? Que ela está despertando da coisa, ela se conhecer. E, obviamente, buscar ajuda, né? Em grupos, que nem a gente tem um grupo de discussão de ambiente ou de marketing que possa mostrar o mercado, né? Mostrar o que está mudando, o que não está mudando. Então, eu acho que é a junção de duas coisas. O de dentro, que é o autoconhecimento, e o de fora, que é como está o mercado, quais são as novas tendências, né? Se essas novas tendências, o que eu preciso para estar nessas novas tendências, e efetivamente nós começamos falando disso, ter coragem para arrumar tempo, principalmente, para poder... Até uma coisa importante, quando eu faço isso com alguém, o cara só de fazer um curso ou fazer uma vivência nessa área, ele já fica com medo. Não, mas eu não vou pedir demissão do meu emprego. Falei, calma, cara. Você está só se preparando, fica tranquilo aí. Não entra nessa, não. Fica só. Né? Se você não quer continuar, e continua. Não sei por quanto tempo, mas né? Fica tranquilo. É verdade. Eu tenho dito assim, né? O inverno está chegando. Então você tem que se preparar. Agora, você não vai amanhã de manhã virar a mesa, xingar o chefe, pedir demissão, calma. De jeito nenhum. Você guarda para você que você quer buscar o seu caminho. Você não sabe qual é. Se é pedir demissão, se é pedir um favor, se é se realocar, se é para ir para outro lugar na sua própria empresa. Então, vai com calma. E essa tua chamada do autoconhecimento é chave, porque se a pessoa não conhece a si mesma, ela não conhece o que ela realmente quer, o que ela realmente precisa, o que ela realmente consegue. deseja.
E o que ela consegue, porque às vezes o cérebro e a sociedade dizem que você precisa ter determinada coisa que você não aguenta. Verdade. Você está entendendo? Hoje eu não tenho perfil para ser presidente de uma multinacional. Eu tenho essa dificuldade, essa limitação. É uma característica, entendeu? Sim. Por isso que é característica. Aí o cara resolve, por exemplo, na mudança, ele resolve ser empreendedor. Você tem característica para ser empreendedor? Ou você, de repente, né, você tem coragem? Você pode não ter talento para isso. Então, não é o que eu quero, a partir do que eu me conheço, eu vou identificar aquilo que melhor vai se adaptar a quem eu sou. E aí eu vou montar um plano para isso, para identificar o que é confortável para mim. Fundamentalmente, confortável com um certo desconforto para não cair na zona de ficar acomodado. Ficar acomodado, entendeu? Sabe? Então, esse entendimento ele é bem importante do autoconhecimento. Ele é fundamental, eu diria, dentro do autoconhecimento. Nesse sentido, o nosso programa coloca realmente também o autoconhecimento como a chave zero. Você parte do zero, que é conhecer a si mesmo, saber quem você é, conhecer os seus pontos fortes. A gente fala muito em assessment, em buscar o seu perfil, ver, tem várias formas de você trabalhar um pouco, né, o perfil, conhecimento de perfil psicológico, de personalidade. Isso é o início, é claro que é toda uma jornada para você se conhecer, né? Para você ter essa noção. Como você disse, não é do dia para a noite, amanhã eu quero. Não dá certo. E você falou aí de se conhecer, o que a gente mais precisa conhecer na gente são os pontos fracos. Né? É aquilo que pega. São os traumas que a gente teve de infância, os bloqueios, as crenças limitantes que a gente tem. Quer dizer, esse conjunto de informações valiosas, né, que ninguém quer ver, muitas delas ninguém quer ver, né, porque dói. Eu digo que é melhor doer sob controle. Varre para baixo do tapete. Varre para baixo e depois reclama que a casa está suja. Entendeu? Então, é fundamental esse entendimento dessas nossas fraquezas. Né? Tanto para melhorar aquelas que a gente puder melhorar, mas fundamentalmente para a gente não estourar o nosso limite, que é não entrar em burnout, não entrar em depressão, não entrar em síndrome do pânico, não entrar em doenças psicoemocionais e espirituais, vazio existencial, crise existencial, essas coisas que é quando a pessoa chega para mim e fala assim, cara, eu tenho tudo, mulher, filho, eu tenho um bom emprego, eu tenho, né? Mas tem um buraco aqui dentro que eu não consigo preencher. Um vazio. Um vazio. Né? Aí é que eu digo, cara, está faltando a parte espiritual, está faltando aquilo que vai trazer grandiosidade a você, né? Onde vai te fazer uma pessoa efetivamente grande. E aí é que é bacana, né? Porque aí você vê que tudo que a gente rodeia, às vezes que a gente luta a vida inteira, foi o que aconteceu comigo. Né? Eu me vi aos 48 anos, né? Sócio, tal, com isso, filho, uma esposa, e eu olhava aquilo tudo e falava, meu Deus do céu, cara, isso não faz sentido para mim. Né? E aí veio a minha crise existencial. Né? Então, até trazendo de volta, o que eu caracterizo que o que eu tive foi uma crise existencial que gerou pânico, gerou depressão, gerou tudo que você pode imaginar. Mas foi uma profunda e grande crise existencial. Maravilhosa, porque me fez estar aqui onde eu estou. Porque te ajudou nessa sua reinvenção de vida, né? Nessa nova situação que hoje você se encontra, como você falou. É isso aí. Muito legal. Suas palavras finais, quem disse que nós estamos chegando perto de 1 hora de conversa? Como sempre eu digo, eu tenho tido uma felicidade enorme nos meus convidados. E, Cari, uma delícia conversar com você. Vamos repetir, que eu quero saber mais eu quero saber de perto. Eu vou lá num desses almoços aí, vou ver o que eu posso oferecer. Já com essa
com essa premissa. Eu é que vou oferecer, não vou buscar Não, nada. é isso aí. Depois aí eu te passo o site, é só entrar lá e se filiar como membro, aí você já vai receber as informações. Eu andei olhando lá antes da nossa conversa e já sei aonde chegar. Então, E vou colocar aqui embaixo para vocês também que tiverem curiosidade, né? isso, não tem custo nenhum. Quais as suas recomendações, então, de encerramento? O que, de novo, né? Obrigado por esse espaço. Eu adoro falar sobre isso. Eu adoro fazer com que as pessoas não passem pelo que eu passei, né? Me perguntam qual é a minha motivação. A primeira grande motivação é ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. Mas a grande mensagem é que existe uma oportunidade no mundo hoje para todos, sem exceção, para todos. Uma oportunidade de participar da mudança completa do mindset. Eu não gosto disso, então eu uso visão de mundo, né? Para que a visão de mundo seja uma visão de mundo mais humana, né? Então, o que eu digo é: preparem-se para serem pessoas, para serem humanos, para trazerem de dentro, né, essa coisa do altruísmo, essa coisa da generosidade, mas trazer para todos os lugares. Não tenha medo, porque o máximo que vai acontecer é alguém te magoar. E se alguém te magoar, vai magoar uma vez, mas não vai magoar a segunda. Então, a dica que eu dou é: viva a vida. Não fica se escondendo atrás, não fica com medo, não. Abre o peito e vai embora, né? A gente já é velhinho o suficiente, e todos que têm interesse em ver esse tipo de vídeo já também não são novos. A gente já é esperto o suficiente para não ser tão bobinho. Então, a gente pode entrar de peito aberto, que não tem problema. Então, a minha mensagem, a minha dica é, né, viva a vida, né? Sem medo, tranquilo, que vale a pena. Muito bom. Muito bom. Cari, muito obrigado por seu tempo. Para aqueles que nos acompanharam até aqui, eu vou deixar uma série de links aqui embaixo para vocês também conhecerem mais sobre o NetWeaving, sobre o Cari, enfim, muito gostoso esse tempo, muito obrigado pela nossa conversa, Cari. Obrigado, Rony. Estou à disposição. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.